Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Santos e hoje vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Android com Kotlin. No caso, vamos pegar aqui no nosso exemplo da Recycler View que tínhamos estado a desenvolver e vamos querer alterar agora o nosso exemplo de forma a conseguirmos estar a trabalhar e a fazer aqui como se fosse um CRUD em cima da nossa aplicação. Começando pela parte do clique no nosso elemento. Uma das coisas que acontece é que nós não temos aqui o nosso OnItemClickListener diretamente implementado em cima da Recycler View. Então, no caso, o que é que eu vou fazer? Nós vamos necessitar de criar aqui uma classe que nos vai fazer aqui a utilização então do onClick. Então, no caso, eu vou colocar aqui classe onClickListener e vou identificar que isto terá aqui um value clickListener, ok? Em que, no caso, eu quero informar que isto será uma classe anónima. Então eu vou colocar aqui de forma seguinte: carro unit. E desta forma eu agora vou identificar que esta classe vai ter aqui uma função que vai ter que ser implementada quando da minha instanciação deste caso do meu adapter. Então no caso eu vou colocar aqui uma função que será a minha função onClick, que receberá então aqui um carro e que receberá então aqui um clickListener, ok? Em que este clickListener receberá aqui a informação do carro. O que é que eu necessito ainda de fazer? Eu necessito de pegar aqui neste elemento e adicioná-lo aqui em cima na minha assinatura do meu carro list adapter, precisamente para eu estar a adicionar um clique especificamente a cada uma das linhas do meu elemento. Eu vou colocar aqui val onClickListener. No caso não será do tipo onClickListener, mas do caso deste onClickListener que eu defini aqui em baixo. Aqui no caso eu até coloquei aqui o nome errado. Vamos colocar aqui este onClickListener, então ele agora consegue ir buscar precisamente esta classe que eu tinha aqui em baixo, ok? Ou seja, basicamente eu estou a identificar que quando eu crio aqui um adapter, para além disso eu vou ter que trabalhar aqui também o meu onClickListener de cada um dos meus elementos. Para além disso, eu vou ter que trabalhar aqui também no meu onBindViewHolder a parte de eu conseguir clicar no elemento e conseguir perceber o que é que quero fazer em cima dele. Então, no caso, eu vou fazer aqui o seguinte: holder.itemView, em que o itemView será o elemento que foi clicado, .setOnItemClickListener, e vou identificar que quando eu fizer aqui um processo, eu quero chamar aqui o onItemClickListener.onClick e vou-lhe passar, efetivamente, o carro, que já foi o carro que foi selecionado, ok? E deste lado é apenas esta alteração que eu necessito fazer. Eu necessito criar então aqui a classe com a instanciação da minha função abstrata, em que eu vou colocar aqui a minha informação nesta parte de baixo com o onBind e vou passar-lhe aqui o evento de clique para dentro da minha assinatura do método. Aqui no caso eu tenho aqui já alguns importes que não necessito, vamos aqui apagá-los e vamos voltar então agora à nossa main activity. E algo que acontece é que, por simplesmente, eu posso ter aqui um erro, ok? E não tenho aqui, neste caso, o meu onClickListener. Então, o que acontece? Eu vou ter que, efetivamente, que lhe passar este onClickListener. Então, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou-lhe fazer aqui, vírgula, carro list adapter, ponto, onClickListener. Eu vou instanciar, então, aqui este processo, ok? No caso, eu tenho aqui este IT, que este IT será o carro que vai ser devolvido, então vou fazer aqui o seguinte: toast.makeText, vou-lhe passar aqui o contexto, vou-lhe passar aqui o it.modelo, em que este it será então o carro, lembrando, toast.lengthShort.show, ok? No caso de eu querer nomear aqui este elemento, eu posso identificar mesmo aqui, por exemplo, aqui algo deste género, por exemplo, carro, assim desta forma, e deixo de utilizar aqui o IT. No entanto, vai-me dar exatamente a mesma coisa, ou seja, eu consigo puxar exatamente a mesma informação, seja de uma forma, seja da outra. Executando aqui a minha aplicação, vamos já ver então aqui esta apresentação e este elemento a serem colocados. Se eu executar aqui a minha aplicação e clicar aqui, por exemplo, no 7, eu por exemplo tenho aqui a recepção do número 7. Se eu clicar no 12, tenho aqui a recepção do número 12, ok? E desta forma eu consigo ver todos os meus elementos a serem trabalhados e a serem organizados. O que é que nós vamos querer fazer agora neste segundo passo? Eu vou querer trabalhar aqui de forma a conseguir introduzir valores dentro da minha listagem. Então o que é que acontece? Eu vou aqui à minha Activity Main e vou alterar o meu layout. Eu vou colocar aqui um Edit Text, em que vou colocar aqui Match Parent Wrap Content. Neste caso eu vou identificar que, por exemplo, este elemento seria aqui o meu modelo, ou seja, vou colocar aqui
edit modelo e vou colocar aqui um button que servirá então para eu informar que quero inserir um elemento. Vou colocar aqui o meu inserir, vou dar aqui também um id button inserir e vou querer já agora colocar também aqui mais outros dois botões, o meu botão para editar e o meu botão para eliminar. E automaticamente eu conseguiria tirar aqui todas estas informações. Voltando então aqui à nossa main activity, eu vou limpar aqui todas as outras tabs, no caso não tenho aqui grande interesse em ter o restante, e vou querer trabalhar então aqui elementos dentro da minha activity, então eu vou colocar aqui binding.recycleView, ponto, e quero, aliás aqui binding.button inserir, e quero então fazer aqui o set on click listener, e quero fazer para o botão de inserir, quero fazer para o botão de editar e quero fazer para o botão de eliminar. Se no caso do botão de inserir é um caso muito mais simples do que nos restantes, eu tenho apenas que ler o valor que foi inserido e tenho que o colocar, já nos outros vai-me dar aqui um bocadinho mais de trabalho. Antes disso eu vou só fazer aqui uma pequena alteração. Em vez de eu colocar aqui 100 carros a serem apresentados, eu vou colocar aqui apenas 5, de forma a conseguir estar a trabalhar de uma forma mais organizada a minha interface. Ou seja, eu deixo de ter aqui uma listagem de 100 carros e vou passar a ter apenas 5, uma vez que já vimos a diferença de performance, já vimos de que forma é que organizamos os nossos layouts e o nosso principal objetivo neste momento é nós conseguirmos verificar de que forma conseguimos trabalhar o conteúdo e não o restante, ok? Ou seja, mantemos aqui do 0 até ao 5 e eu vou agora querer, quando clicar no botão de inserir aqui mais um elemento. Também não estamos a olhar para a questão de IDs não poderem ser repetidos e não podermos repetir elementos, não vamos preocupar com essa situação. Então o que acontece? Eu aqui neste caso, eu quero colocar aqui var modelo igual e vamos colocar aqui o seguinte, binding, ponto, edit modelo, ponto, text, ponto, toString e no caso o que nós estaríamos a ler aqui seriam valores inteiros. Eu vou colocar aqui um toInt. E para além disso, eu agora quero fazer o seguinte, mock, ponto, lista de carros, ponto, add, e vou-lhe adicionar aqui um novo carro, que receberá então aqui o modelo como sendo o valor inteiro, e que depois eu quero colocar aqui o modelo ponto, toString, para identificar aqui o elemento. Isto aqui seria então aqui o valor inteiro para o ID, e este seria o valor aqui do modelo, ok? Aqui no caso podemos mesmo trocar aqui para val, uma vez que não estamos a alterar aqui o elemento. E para além disso, o que eu vou necessitar é de trabalhar agora também o meu adapter. Vou fazer aqui uma pequena alteração. Eu vou puxar aqui para cima private identivar adapter e vou identificar que isto será algo do tipo carro list adapter. E que, pura e simplesmente, este conteúdo que eu tenho aqui irá instanciar então aqui o meu adapter, ok? E passo-lhe aqui o adapter neste elemento. E neste caso o que é que eu necessito? Tenho de fazer aqui um adapter, ponto, notify dataset change para ele me verificar as alterações que são realizadas em cima do adapter. Então, executando novamente aqui a minha aplicação, o que vai acontecer é que pura e simplesmente eu já vou conseguir verificar que quando eu coloco aqui, por exemplo, vou colocar aqui um 55, e se eu fizer aqui um inserir, automaticamente ele é alterado aqui na minha aplicação e eu consigo ver aqui esta alteração a ser realizada. O que eu necessito agora de fazer é, pura e simplesmente, trabalhar agora os restantes elementos de algo muito semelhante. Ou seja, eu vou querer conseguir fazer aqui uma edição e uma eliminação de cada um destes elementos. O que é que eu vou precisar então? Eu vou colocar aqui uma variável, neste caso var pos, e vou inicializar esta variável aqui a -1, isto basicamente será uma variável, posso colocá-la mesmo aqui como privada, para me guardar aqui a posição. No caso, vou comentar aqui esta linha e necessito então de conseguir perceber qual é o elemento que eu estou aqui a trabalhar. E no caso vai-me interessar eu guardar aqui a posição que foi clicada. No entanto, a posição que eu estou aqui a utilizar não é exatamente a mesma com que eu estou a trabalhar a nível de linha. Reparem, eu pura e simplesmente aqui no meu OnItem Click Lister, eu pura e simplesmente recebo aqui o clique num carro e não estou a conseguir ir buscar diretamente aqui a posição. Então o que é que vai fazer sentido? Eu vou trabalhar aqui este elemento para descobrir qual a posição em que foi clicado e aí é que é importante a parte do ID. Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou fazer aqui
uma validação do valor que foi clicado e que me vai permitir eu estar a verificar qual é o elemento. Então vou colocar aqui o método, por exemplo, pesquisa posição e vou-lhe passar aqui, neste caso, o carro.id. E vamos considerar então que o ID seria algo único, mesmo não estarmos a fazer aqui esta validação. Neste caso, eu vou colocar aqui, isto como sendo aqui var pos do tipo int, e vamos definir então aqui este elemento. E o que acontece? Eu pura e simplesmente vou ter então que percorrer toda a minha listagem de carros, ok? E neste caso eu vou utilizar aqui o meu mock como aqui uma variável também aqui private late init var, tipo carro mock, para me permitir precisamente eu estar a conseguir aceder aqui em baixo neste método. E precisamente vou fazer o seguinte, fazer aqui um for. Este for vai ter aqui um i in 0 até, neste caso, mock.lista de carros.size, ok? Eu podia buscar o tamanho do adapter, neste caso seria indiferente. E vou agora fazer o seguinte, se mock.lista de carros quero ir buscar aqui a posição, neste caso i, e quero ir buscar aqui o modelo, se este, aliás, quero buscar o ID, se o ID for igual ao ID que eu por simplesmente estou a passar, eu chego aqui e faço um return então da posição i. Caso contrário, eu pura e simplesmente vou retornar -1 quando chegar ao final. No entanto, isto vai funcionar sempre, uma vez que eu estou a puxar sempre o mesmo valor de forma correta. E desta forma conseguir armazenar então aqui este elemento. Para além disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar, aqui neste caso não preciso aqui desta linha, eu vou colocar aqui esta parte do ID aqui dentro do meu editar, ou seja, eu quero fazer aqui uma leitura, quero fazer aqui um armazenar de todos estes elementos. Então a minha variável posição, que será no caso a posição que eu estou a definir aqui em cima, não preciso de estar a redefinir aqui, e eu vou querer colocá-la como sendo o elemento a ser apresentado, ou seja, eu vou para além disso fazer aqui um binding .edit modelo .set text e vou-lhe colocar então aqui o meu mock lista de carros na posição pos modelo, ok? Para estar a identificar o elemento que está a ser apresentado. Para além disso, eu selecionando aqui o elemento, eu vou fazer o seguinte, se o pos for maior ou igual a 0, eu por simplesmente o que é que eu vou fazer? Eu vou a esse elemento específico, ou seja, a esta posição, e vou-lhe dizer que quero alterar o modelo para o valor que foi armazenado e que foi escrito no meu edit text. Então vou colocar então aqui mesmo, eu tenho inclusive aqui o meu edit modelo, então é mais simples até colocar aqui desta forma, val modelo igual edit modelo.text, e por simplesmente eu vou colocar aqui o modelo e vou fazer exatamente a mesma coisa para colocar aqui o elemento, aqui neste caso .text.toString, para colocar, e aqui no caso do ID eu faço exatamente a mesma coisa, .toInt, e tenho que ter só aqui a preocupação de colocar aqui os valores sempre de forma correta. Para além disso, eu vou invalidar aqui a posição de cada vez que eu faço aqui esta alteração, e para além disso eu vou ter que fazer exatamente a mesma coisa aqui no meu eliminar. Tendo em conta que aqui no caso do eliminar é algo mais simples, eu pura e simplesmente tenho que ir à lista de carros e tenho que fazer aqui lista de carros.remove at naquela posição, ou seja, é independente do que eu colocar aqui neste elemento. Em qualquer uma destas duas situações, eu tenho que ir ao meu adapter e fazer aqui o Notify Dataset Change para ele me recarregar então aqui o meu layout. E vamos testar, verificar aqui este processo. Aqui no caso falta-nos só fazer mesmo aqui no inserir esta parte aqui também o validar a posição, mas vamos testar aqui o seguinte, eu coloco aqui então um 0, se eu colocar aqui um 10 e fizer editar, ele por e simplesmente alterou-me aqui o elemento. Se eu fizer novamente editar, ele não vai fazer nada. Se eu vier aqui ao 2, colocar aqui como um 20 e ele edita-me também aquele elemento. Se eu selecionar aquele elemento e eu clicar no eliminar, ele simplesmente remove-me aquele valor. Fazendo aqui o inserir, ele insere novamente.
Ou seja, eu consigo desta forma fazer aqui uma associação e uma criação dos meus elementos e fazer aqui um crudo mais ou menos completo acerca da minha aplicação. E fica então visto aqui a parte da Recycler View e as grandes vantagens que nós temos de utilização de uma Recycler View comparativamente com uma List View e de que forma é que nós conseguimos criar aqui um mecanismo de implementação e de organização da nossa Recycler View na nossa aplicação. Qualquer dúvida, já sabem, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades, sigam também nas redes sociais e participem na nossa comunidade do Discord e vemos no próximo vídeo.